Mas e aí, como é que vai ser? A cena 10? A cena 10 a gente faz uma panorâmica, pega todo o pessoal. Pô, vai ficar da hora, mas vai ser rápido? Rápido a gente acaba. Beleza, vai lá. E a câmera? Ô, a câmera! Agora é pequeno, porra. Eu conheço este filme. Lógico que conhece, irmãozinho. Cidade de Deus, é Fernando Meirelles. Fernando Meirelles? Nunca ouvi falar desse diretor. Até pensei que ele fosse um poeta. Mas você nunca ouviu falar do criador de Cidade de Deus? Pera aí, eu acho que você tem embaralhando as coisas. Vamos ver a história dele desde o começo? Demorou, vamos lá, Zica. Fernando Meirelles é atualmente o cineasta de maior expressão internacional no cinema brasileiro. Seus filmes possuem personalidade e características próprias, representadas por um grande apelo visual, uma edição inovadora, acelerada e com planos muito bem elaborados, repletos de panorâmicas e recursos visuais. O cineasta paulistano nasceu em 9 de novembro de 1955. Seu pai era médico e viajava com frequência, o que fez Fernando Meirelles ter contato com muitas culturas. Aos 12 anos, foi presenteado com uma câmera de filmar, e esse passatempo nunca foi abandonado. Formado em arquitetura pela Universidade de São Paulo, Fernando Meirelles elaborou seu trabalho de graduação em forma de um filme. Então Fernando Meirelles foi ao Japão comprar um equipamento de vídeo profissional, onde recebeu a nota mínima para se graduar-se. Em 1980, juntamente com seus amigos, Paulo Morelli, Marcelo Machado, Dário Vizeu, Beth Salantini. Meirelles iniciou sua carreira com filmes experimentais. Fundou a produtora Olhar Eletrônico. Fernando Meirelles também foi responsável por vários programas independentes e educativos. Também foi responsável pela série Rá-Tim-Bum, com 180 capítulos. Pode crer, irmãozinho. Rá-Tim-Bum. Ó, lembra? Cara, hein? Verdade, o professor Tiburcio, lembra? lembra? Nossa, eu adorava, meu. Muito legal. Pô, vocês é velho, hein? No fim dos anos 80, ele foi se interessando cada vez mais pelo mercado publicitário. Em 90, Meirelles e amigos fecharam a Olhar Eletrônico e abriram a O2 Filmes. Uma década foi suficiente para que Meirelles se tornasse um dos mais importantes produtores. Em 1997, Meirelles leu o livro Cidade de Deus, de Paulo Lins, e tomou a decisão de adaptá-lo ao cinema, o que se concretizou em 2002. Opa, vamos falar de Cidade de Deus? Claro que não, né, menino? Agora vamos falar de dois longas famosos dele. É verdade, vamos começar com o seu filme de 1998, O Menino Maluquinho 2. A sequência deste filme, que é baseado na obra de Ziraldo, Meirelles conseguiu encantar crianças e adultos no filme Maluquinho, interpretado por Samuel Costa, vai passar as férias de julho com o vovô Tonico e com seus amigos que tentam conseguir verba para as comemorações do centenário da cidade, já que o prefeito Costa se recusa a liberar o dinheiro. Para incrementar a visão de um mundo mágico, as crianças fazem amizade com uma entidade, o Tatamirim, que se assemelha a uma labareda. Porém, surgem outras entidades para levá-lo para o centro da Terra, antes que ele fique muito fraco e se apague. Deve ser chaparrado esse filme, nunca vi. Depois a gente presta. Agora fique quieto que eu vou falar de outra obra de Meirelles. Uma muito conhecida, o filme Doméstica, de 2001. O filme trata de um tema interessante, já que em meio da nossa sociedade existe um Brasil notado por poucos. Um Brasil formado por pessoas que, apesar de morar dentro de sua casa e fazer parte do seu dia a dia, é como se não estivesse lá. 5 das integrantes deste Brasil é mostrado em Doméstica. E agora, que filme vocês querem falar? Mas qual, João? Cidade de Deus, pô, o seu filme mais famoso que marcou 2002. O cinema brasileiro, a carreira de Meirelles e, é claro, é o carro-chefe do nosso trabalho. Aê! Como havíamos dito anteriormente, em 1997, Meirelles leu o livro Cidade de Deus, de Paulo Lins, e decidiu adaptá-lo para as telonas, o que se concretizou em 2002. Ou seja,
5 anos de luta para sua obra mais marcante. Através de uma equipe técnica profissional, o filme nos emociona, pois seu roteiro, baseado no livro de Paulo Lins, foi escrito por Braulio Montovani. Com um grande apelo visual, graças ao apoio e colaboração do diretor de fotografia uruguaio César Charlone. E uma edição impecável com Daniel Rezendes e, finalmente, uma produção maravilhosa de Walter Salles. Mas não apenas a equipe técnica do filme é incrível, mas como a revelação dos jovens talentos das comunidades carentes. Meirelles decidiu que os atores seriam selecionados entre os moradores das favelas locais, como a própria Cidade de Deus. Numa etapa final de 400 crianças, chegaram a 200, que trabalharam na produção final do filme. Será que eu posso falar sobre o filme agora? Já devia ter falado. No filme, conhecemos a história do dia a dia do Buscapé, um jovem, pobre, negro, morador da Cidade de Deus, o qual, desde muito jovem, encarará a vida na favela. O filme mostra um momento diferente da vida dos personagens, assim como também na favela. No princípio, os piores bandidos eram o trio Ternura, uma pequena gangue do qual até o Dadinho fazia parte. Fomos apresentados a vários dramas pessoais. Fomos apresentados também a várias tragédias e até mesmo várias mortes de membros de facção. Logo vemos que na Cidade de Deus, desde jovens, alguns tinham vontade de matar. Buscapé cresce assustado ao redor de tanta violência. E em certo momento pensa que ser honesto não dá negócio. É neste momento que conhece Mané Galinha, peça-chave na luta contra Zé Pequeno e forte aliado de Cenoura. Após ter seu irmão morto e sua namorada estuprada pela gangue de Zé, Mané decide ir à luta. É neste momento que a Cidade de Deus se torna uma zona de guerra. No final, o que salva Buscapé do mundo do crime é o seu sonho de ser fotógrafo, o que começa a realizar quando, por acidente, suas fotos são publicadas. Peraí, uma curiosidade pra vocês. A O2 fez A Cidade dos Homens, série exibida na Globo e baseada na Cidade de Deus. Após o destaque que lhe proporcionou Cidade de Deus, o diretor foi convidado a realizar Jardineiro Fiel, uma coprodução entre a Alemanha e o Reino Unido e que foi seu primeiro filme de língua inglesa. O filme reúne grandes atores do cinema mundial, como Ralph Fiennes e Rachel Weisz. O filme nos traz a história de Justin Quayle, um diplomata cuja esposa Tessa, uma militante política envolvida em causas na África, é assassinada após descobrir o envolvimento de milhares de indústrias do ramo farmacêutico com experiências na África. A partir disso, ele entra em jogo para investigar a morte da sua esposa. Em 2008, Fernando Meirelles dirigiu Ensaio sobre a Cegueira, uma obra adaptada dos livros do escritor português José Saramago. O Ensaio sobre a Cegueira foi o filme de abertura do Festival de Cannes. O tema central é uma misteriosa cegueira. A cegueira manifesta-se primeiramente em um homem no trânsito e logo depois se espalha pelo país. Ninguém sabe como se espalha, como é provocada e como curá-la. Aos poucos, todos acabam cegos. À medida que os afetados pela epidemia são colocados em quarentena. Um filme emocionante que realmente prende sua atenção, já que o foco principal não é explicar as origens da cegueira branca, mas sim mostrar o colapso da civilização, enquanto a cegueira branca ilumina suas percepções acerca de um mundo destruído. Somos o Grupo 1! Esse é nosso trabalho sobre o Fernando! Corre, quietinho! O caminho do bem, o caminho do bem, o caminho do bem. Já iniciou, está acontecendo, fase racional.